Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados, às 10h15, na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. Pois, como eu estava dizendo, nunca se falou em Cabo Verde tanto de criptomoedas como nesses dias. Vamos falar de criptomoedas, mas não necessariamente no que se tem falado em Cabo Verde. Há sem dúvida um mercado financeiro de criptomoedas. Vamos fazer a distinção entre esse mercado financeiro, que é completamente regulado, e o outro lado de criptomoedas em Cabo Verde, não só em Cabo Verde, como em Portugal, em várias paragens do mundo, que é uma espécie de jogo para nos ajudar a compreender o que temos, o que está em causa. Temos connosco aqui nos estúdios da Praia o economista Paulino Dias. De Portugal temos Denis Rodrigues, que é um especialista na área. Temos também Franz Tavares, que é bancário, especializado nesta matéria e que tem tido ações em criptomoedas, pelo menos tem dado alguma expertise. Infelizmente não pode estar connosco a psicóloga Dirce Varela. Lamentavelmente a TACV cancelou o voo ontem que lhe deveria trazer para a cidade da Praia, e neste momento ela está em viagem, mas ainda assim vamos fazer o nosso debate. Vamos começar pela Praia. Paulino Dias, que está cá na Praia, tem ouvido falar muito de criptomoedas ultimamente, não é? Bom dia, Júlio. Cumprimento os ouvintes que nos estão a escutar lá em casa. Mando um abraço também aos colegas da painel, o Denis e o Franz. Efetivamente, este é um tema que, não sendo tão novo à escala mundial, os criptomoedas surgiram já há alguns anos, mas ainda é relativamente recente. E há dezenas de criptomoedas. Naturalmente. Há os mais conhecidos, o Bitcoin, a Ethereum, digamos que estão entre os mais utilizados nas transações com criptomoedas à escala global. Em Cabo Verde é um fenómeno ainda novo, ainda recente, mesmo que a escala mundial tenha surgido já há alguns anos, mas ainda está a ser compreendido toda a sua mecânica. Não é um tema ainda de fácil alcance pela maior parte da população, e mesmo a nível institucional, o quadro legal e regulatório está a tentar ainda, repito, à escala global, compreender este fenómeno, ver as suas implicações, avaliar qual é o aspecto positivo das criptomoedas, mas também perceber os riscos associados aos mesmos para se poder criar um quadro regulatório de fiscalização e de supervisão que seja eficiente. Há dois lados nessa questão de criptomoedas. Há dois lados. Temos aquele mercado financeiro. Já fizeste alguma transação? Não. Ainda não aventurei-me ainda nesse espaço. Também estou a tentar compreender. Reconheço que há imensas vantagens nos criptomoedas. Há vários procedimentos, há vários processos um bocado burocráticos, sobretudo a nível de transações internacionais, que os criptomoedas acabam por facilitar. Tem essa vantagem em termos de enquanto meio de pagamento de transações internacionais. Mas há o outro lado, como eu referi há pouco, que também, da mesma forma que facilita operações legais, também facilita operações ilegais em termos de transações financeiras. Portanto, são esses dois lados da mesma moeda que tanto o quadro, os reguladores, os formuladores de política estão a tentar compreender, a tentar mensurar e balancear o lado positivo e o lado menos bom das criptomoedas, para se poder então criar esse quadro regulatório. Já lá vamos. Franz Tavares, bom dia. Alô? Bom dia, Júlio. Bom dia. Franz Tavares é especialista em finanças e banca. Já fizeste alguma operação financeira com criptomoedas? Bom, antes de mais agradecer o convite, Júlio, cumprimentar o Paulino e o Denis e esperar que eventualmente a Dirce nos possa ajustar a este debate.
Eu acredito que a componente, ou seja, o domínio psicológico, o domínio social, o domínio familiar é extremamente importante para compreender o fenómeno menos, digamos, positivo desta inovação tecnológica. Respondendo à tua pergunta, Júlio, eu já fiz investimentos já há muitos anos. Antes de fazer os meus investimentos, fiz meses de acompanhamento e de estudo de tudo aquilo que acontecia na altura. Estamos a falar de 2015, 2016. Só para te dizer, o meu primeiro investimento fiz 2 anos depois, até perceber aquilo que é a tecnologia subjacente, perceber os intervenientes, perceber os produtos e com isso perceber o risco e o benefício que esse investimento poderá trazer e se esses benefícios compensam o risco. Portanto, Pilo, devo dizer que eu tive, por causa desse trabalho prévio que eu fiz uma escolha boa. Essa escolha teve bons resultados, mas eu acredito que muita gente que fez ou não fez também o mesmo trabalho que eu fiz, como em qualquer contexto de investimento, há pessoas que ganham e perdem. Eu, felizmente, ganhei porque também joguei pelo seguro. E o que é que está a acontecer neste momento, esta febre pelas criptomoedas? Porque estamos em face de 2 mundos paralelos, não é? Sem dúvida. É mesmo, literalmente, 2 mundos paralelos. O mundo da legalidade, o mundo daqueles que têm projetos sérios, empresas credíveis, pessoas credíveis, com capacidade e com tecnologia, e desenvolvem projetos de criptomoedas que hoje têm sido utilizados um pouco por todo o mundo, já há vários anos, e com ganhos tanto a nível particular das pessoas que utilizam, mas também para as empresas. As empresas entraram neste mundo um bocadinho mais tarde, mas as empresas hoje conseguem ter muitas vantagens, quer do ponto de vista de transação, sobretudo transações multinacionais, transações internacionais, mas também como solução de investimento. E isso é o mundo. Nós temos o outro mundo, como é natural em tudo aquilo que é tecnologia, tudo aquilo que é investimento, tudo aquilo que é oportunidade para as pessoas ganharem dinheiro. Há aqueles que naturalmente utilizam esses meios de forma adequada, e isso tem acontecido desde o início das criptomoedas e continua a acontecer hoje. Certamente numa escala progressivamente menor, porque tem havido intervenção de autoridades, quer autoridade monetária, quer governos, com legislação, com instituições de supervisão, com todos os procedimentos que eventualmente o nosso colega Denis poderá falar com maior propriedade, mas mesmo assim continuam a subsistir projetos fraudulentos, promovidos por pessoas, obviamente, mal intencionadas e que procuram, através de uma roupagem que dão da nova tecnologia, de tecnologias que resolvem o problema das pessoas no acesso a rendimento, no investimento das suas poupanças. Portanto, tudo aquilo que são vantagens que nós conhecemos, mas utilizando esses elementos de forma errada, de forma criminosa, e que acaba por levar muita gente nessa conversa, e nós temos vendo isso em Cabo Verde recentemente, e quem está na comunicação social nos últimos tempos. Já lá vamos à conversa, vamos ouvir Denis Rodrigues, que é especialista em prevenção e combate ao crime financeiro no sistema financeiro, mas também é ligado a compliance, que são os procedimentos que as instituições financeiras devem obedecer, e chegou a ser até secretário-geral de compliance no GIABA.
Demis Rodrigues, muito bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia aos colegas. Na Europa fala-se muito mais de criptomoedas, não é? Sim, bom dia ao Paulino, bom dia ao França. Sim, na Europa fala-se porque, como diz o França, isto foi uma febre, não é? Foi uma febre que obrigou os reguladores setoriais a acelerarem o passo. Neste momento, por exemplo, Portugal, ontem é que conseguiu transpor uma diretiva europeia porque estava aqui um vazio. No caso de Cabo Verde, logo quando saiu, o Banco de Cabo Verde teve uma preocupação legítima, que era alertar as pessoas que ainda estavam numa fase experimental. O primeiro aviso do Banco de Cabo Verde é em 2018, março de 2018, que alerta as pessoas sobre a cautela, porque de facto tem sido explorado, ou seja, era uma terra de ninguém, e muito profícuo para as redes criminosas. E eu estou desse lado da barricada, que é ver o mau uso dos ativos virtuais, das criptomoedas. Ela existe, desde que estiver regulada, as pessoas têm uma opção de investimento, não é? Eu acredito que em Cabo Verde, neste momento, as pessoas estejam à procura de alternativas para aplicar as suas poupanças fora do mercado tradicional, mas ela tem que estar regulada. E em Portugal também, então Portugal é conhecido como o paraíso das criptomoedas, não é? Porque na altura Portugal tinha aqui um vazio desde da regulamentação a nível europeu, como também da questão de tributação, não é? Tinha uma tributação muito favorável. Mas eu no dia a dia, no exercício das minhas funções, eu eu deparo muito com situações de claramente que tem sido o mercado para integrar muitas vantagens financeiras ilegítimas e ilícitas. E o que nós estamos nesse momento a assistir em Cabo Verde, não obstante alertas do regulador setorial, quer do Banco de Cabo Verde, quer da GNVM, que é do Mercado de Valores Imobiliários, e também recentemente da polícia, é o mau uso. Ou seja, pessoas que estão a ser ludibriadas com taxas atrativas, não é? Mas as pessoas vão ganhando dinheiro. Sim, mas as pessoas vão ganhando dinheiro, as pessoas têm que ter noção que o exercício... Reparem, em Cabo Verde neste momento temos um pacote legislativo, a última regulação sobre o setor foi sobre as criptomoedas foi em 2024. Não é? O Banco de Cabo Verde emitiu um aviso. Neste momento existe todo um pacote para quem quiser estar no mercado, a prestar esse serviço no mercado, tem um pacote tudo de regulatório completo. Falta neste momento, e eu alertei recentemente, como se costuma dizer quem direito, a necessidade de declarar, devia ter-se feito no último Orçamento de Estado, a questão da tributação. Ou seja, a tributação fiscal dos ativos virtuais. Isso não está claro. Agora, em termos de Banco de Cabo Verde, o Governo já fizeram o papel deles. E quem exerce, fique claro, quem exerce atividade ilícita em Cabo Verde é crime. Ponto. E as pessoas que estão envolvidas podem, de forma consciente ou não, estarem a ser arrastadas para o mundo do crime. Ou seja, porquê? Quem está a obter valores, grandes valores, com esses supostos investimentos que são fraudulentos, não é? São vantagens financeiras ilegítimas. Ou seja, vamos dar um exemplo, o indivíduo que é desempregado ou ganha salário mínimo, que tem a situação declarada junto das finanças, esse tipo de rendimento, e depois começa a manifestar um património atípico, a lei fiscal em Cabo Verde neste momento permite uma investigação para tentar saber, e as pessoas podem ter até problema nos bancos, porque imagina, se eu ganho um salário mínimo e começo a meter na conta milhões de escudos, os bancos têm que acionar a legislação de combate à lavagem de capital e as pessoas vão ter problema. E aqueles que estão a reunir neste momento, ou seja, eu tenho conhecimento que tem havido reuniões e tudo mais, e uma vez que nesse momento já existe queixa junto à Polícia Judiciária, essas pessoas podem vir a ter problemas, quer a nível pessoal, quando isso estourar, quer a nível de justiça. Portanto, é preciso termos tudo claro isso. Ou seja, pode-se fazer investimento nas criptomoedas, desde que ela seja legal, porque a questão da legalidade aqui protege as pessoas. Ou seja,
É normal, em Cabo Verde ainda não há, mas, por exemplo, na Europa, se as pessoas quiserem investir, em Portugal já existem entidades que estão autorizadas pelo regulador em Portugal, que as pessoas podem ir ao site, escolher um e fazer investimento através desses corretores. Mesmo que não haja oferta legal de entidade ainda a atuar em Cabo Verde, há mercados regulados agora. As pessoas têm que pensar assim, quando o retorno do investimento depende de eu levar alguém a investir, é o velho ditado, quando as molas demais o santo desconfia. Muito bem, nós agradecemos por essa primeira impressão. O microfone do Paulino está aberto, o Franz Tavares está em linha e Demis Rodrigues está. Eu tenho conhecimento que já chegou uma denúncia no Ministério Público ontem. E então, qual é o objetivo deste programa? O objetivo deste programa é alertar as pessoas para o risco que correm. Esta plataforma WS está instalada, pelas informações que eu tenho, nos Estados Unidos, na Florida. O que é que eu queria, o que é que eu espero desse debate é que façam uma distinção nítida entre o mercado financeiro com criptomoedas e esse esquema piramidal que existe, porque há uns anos atrás, o Paulino lembra-se disso com certeza, surgiu uma febre, não sei o quê, dá 10, toma 30 e de repente a coisa estourou. Eu fiz dois programas sobre isso e eu disse àquela pessoa que teve a infelicidade, um gajo esperto mal da boa, de cair numa coisa desse. Olha, é a questão de pirâmide. Eu não sei se o que está a acontecer neste momento trata-se de uma estrutura piramidal mundial que pode ter até várias ramificações pelas várias partes do mundo, mas os especialistas na área financeira são vocês. Eu estou a ver aqui o Paulino com vontade de falar, não é? O tema não deixa de ser um bocado fascinante pelos seus contornos. O Franz traz aqui elementos muito importantes, muito pedagógicos relativamente à operação de investimento em criptomoedas na lógica legal correta. O Denis também trouxe elementos também que eu penso que são muito úteis à sociedade no sentido de se esclarecer os riscos legais, até criminais, que as pessoas que estão envolvidas podem estar a incorrer. Eu gostaria de complementar um pouco dissecando essa engenharia deste tipo de fraudes. E aqui convém separar duas coisas. A narrativa que é utilizada para atrair as pessoas e como é que é a arquitetura desta fraude. Neste momento, o investimento em criptomoeda é meramente a narrativa de base, a justificativa para tentar vender a ideia. Há dois elementos centrais para se identificar uma fraude desta natureza, que é conhecida como pirâmide financeira ou esquema de Ponzi. Normalmente, qualquer fraude desta natureza tem dois elementos centrais. O primeiro elemento é que a pessoa que entra tem que entrar com algum capital. Às vezes chama-se cota, às vezes chama-se investimento inicial, às vezes chama-se taxa de adesão. Isso muda, pode-se mudar a designação, mas o espírito essencial é que quem entra tem que entrar com algum dinheiro. O segundo elemento é a angariação. Quem entra é incentivado a trazer outras pessoas. Portanto, são esses dois elementos que ajudam a identificar um esquema de Ponzi, uma pirâmide financeira. Esse modelo não é novo. Há mais de 100 anos que é praticado. Aliás, o nome Ponzi vem de um italiano que começou, muito famoso no início do século XX, que desenvolveu um esquema similar nos Estados Unidos e acabou por emprestar o seu nome a esse tipo de fraude financeira. O modelo de negócio que é utilizado também varia. Há poucos anos, por exemplo, já não me lembro se é na Argentina ou no Uruguai, ficou muito famoso um esquema de Ponzi em que o modelo de negócio que se prometia era o investimento em bois. Isto é, a pessoa entrava com um capital, supostamente era para se investir em fazendas de bois, mas depois veio a se revelar que era uma fraude financeira. Por que é que eu estou a fazer essa distinção? Desta vez, utilizou-se como modelo de negócio investir em criptomoedas. Por quê? Porque é um terreno que poucas pessoas conhecem.
É um tema, como o Franz aqui acabou por mostrar e o Denis reforçou, ainda é um tema muito pouco conhecido à escala mundial. E em Cabo Verde ainda o nível de conhecimento de criptomoedas é muito básico. E como não se conhece, é mais fácil vender essa ideia. Investir em criptomoedas, na perspectiva legal, uma pessoa ganha dinheiro com criptomoedas de duas formas. Uma forma é através de eu compro criptomoedas hoje no mercado global, esperando que o valor da criptomoeda vai aumentar no futuro e eu posso revender e ganhar dinheiro. Esta é uma das formas em que eu posso tirar proveito de criptomoeda, que é legal. Há plataformas legais, registradas, fiscalizadas, que processam esse tipo de informação ou esse tipo de transação. A outra forma de ganhar dinheiro com criptomoeda é através da arbitragem. Eu compro uma criptomoeda de uma natureza hoje, eu espero haver uma diferença de valor entre diferentes criptomoedas ou ativos e eu revendo depois ganhando esse diferencial, que é tudo legal, é operacional. Mas é fácil verificar quando esta fraude aqui em Cabo Verde que essa base não é correta, não tem substância. Eu tive o cuidado de ir consultar a evolução da cotação de criptomoedas e nos últimos meses não corresponde a nada ao que, pelas informações que eu tive, se está a prometer aqui em Cabo Verde. A duplicação do capital em 2-3 meses. Aliás, ainda há dias foi divulgado um dado que criptomoeda, nomeadamente Bitcoin, está em queda livre há 3 meses consecutivos. Exatamente. E repare, só para complementar esta nota, aqui está-se a se prometer que a pessoa recupera o seu capital e duplica o valor que investiu em até 2-3 meses. Já ouvi em 3 meses. Duplicar o capital em 3 meses, estamos a falar de 100% de rentabilidade em 3 meses, estamos a falar de aproximadamente 400% de rentabilidade por ano. Repare, no mundo inteiro não há um negócio legal que tem esse tipo de rentabilidade de 400%. A não ser que a pessoa queira investir em tráfico de cocaína, que é um negócio ilegal. Mas, portanto, só por este dado já se pode perceber que o negócio não tem sustentabilidade se realmente, digamos, este negócio que se está a propalar é investir em criptomoedas. Não há uma valorização de 400% ao ano em nenhuma criptomoeda neste momento. Portanto, só por esta informação, estou a partilhar esses dados, porque encorajo as pessoas sempre, quando aparecem essas ondas, e não é a primeira onda, houve uma outra onda há poucos meses, para a pessoa prestar atenção qual é o modelo de negócio e investigar se realmente aquele modelo de negócio de base tem esse tipo de rentabilidade. Se não tem, pela lógica, não pode ter, então é muito provável que seja uma pirâmide financeira que só se sustenta com o dinheiro que as pessoas que eu angario para entrar no esquema têm que entrar. Só que matematicamente há um limite. Chega um momento que não há mais ninguém para entrar. E quando não há mais ninguém para entrar, é o momento em que a pirâmide cai. E quando cai, sobretudo as pessoas que entraram depois, é certo, é tão certo como 2 e 2 igual a 4, que essas pessoas vão perder dinheiro. Bom, como eu disse, estando aqui à distância às vezes é um pouco complicado. Sim, Franz. Permite-me desenvolver um bocadinho essa questão do produto em si, daquilo que tem sido vendido em Cabo Verde. As plataformas, eu conheci 2 plataformas, inclusive fiz um post sobre essa plataforma. É preciso as pessoas perceberem, nesses 2 casos, sequer se trata de uma criptomoeda. As pessoas são confundidas a perceber de que trata-se de uma criptomoeda, de uma tecnologia, dessa nova tecnologia que ajuda as pessoas a terem acesso ao mercado financeiro internacional, a investir e a ganhar muito dinheiro. Estes 2 casos concretos não têm a tecnologia de cripto, de blockchain, melhor falando, de blockchain por detrás. Porque há uma tecnologia que sustenta as criptomoedas que chama-se blockchain. E essa tecnologia de blockchain, o que permite é precisamente preservar essa tal criptomoeda criada por essa plataforma e permitir que de forma segura essa criptomoeda seja transacionada entre aqueles que investem nessa criptomoeda. Neste caso, deste tal Bonchat ou Opticoin, e sobretudo nesse Opticoin que diz que tem uma coin, não tem coin nenhuma. É basicamente aquilo que o Paulinho estava a falar, de pessoas que vão angariar pessoas num esquema de pirâmide,
onde eu entro com 10, convido 2 pessoas que entram também com 10, eu saio com 20. Isto não é criptomoeda nenhuma, não é blockchain nenhuma. Até porque também, por uma questão de credibilidade, se isso fosse sequer uma criptomoeda minimamente credível, estava cotada numa bolsa de criptomoedas num sítio qualquer. E eu até digo, Júlio, que eu acho até estranho que tu dizes que essa tal terceira plataforma que eu não conheço está registrada nos Estados Unidos. É o que todos aqueles que fazem fraude evitam. Ou seja, estarem com estrutura num país que tem uma ordem legal e judicial. Porque já sabem que aí ninguém foge. Mesmo nos Estados Unidos há relatos, relatos até de plataformas que são legítimas e que porque não cumprem a legislação americana não estão nos Estados Unidos. Portanto, mais uma vez, estas plataformas que estão, plataformas ou moedas, ou eu sequer nem sei como é que eu chamo isto, senão fraude e roubo, que estão a circular em Cabo Verde, não é em absolutamente nada parecido com uma criptomoeda e nem nenhuma tecnologia que se pareça. É simplesmente uma forma hoje pouco mais desenvolvida porque utilizam uma aplicação para poderem ter acesso internacional às pessoas para fazer aquilo que aconteceu em São Vicente em 2008. E as pessoas de São Vicente, e espero que algumas pessoas de São Vicente possam participar neste programa, e que foram vítimas dessa fraude em 2007, 2008, para verem que é de todo igual aquilo que se faz hoje, com a única diferença de estar-se a utilizar uma aplicação que vai permitir, obviamente, tornar esta fraude uma coisa de magnitude extraordinária. De amplitude mundial. Demis Rodrigues. O Paulinho falou aqui da questão da pirâmide, sim, e nós nessa área da criptomoedas temos o caso mais recente que fez estremer o mundo nos Estados Unidos, que é aquele miúdo que é o Sam Bankman, que tinha uma corretora que caiu, era um esquema Ponzi. Os esquemas Ponzi normalmente aproveitam da falta de literacia. O que nós estamos a ver aqui em Cabo Verde, muita gente está a entrar é por falta de literacia, né? Depois há a questão da pressão social, ou seja, é como aconteceu em São Vicente. O França está a falar daquilo que foi conhecido em São Vicente como a bolha. E isto vai resumir, meus amigos, a uma coisa muito clara. Isto é uma fraude, que está... Outra situação muito preocupante é que está a fazer recolha de dados pessoais das pessoas, ou seja, as pessoas estão a inserir os seus dados numa plataforma que não sabem onde é que está. Isto não é criptomoeda. O mundo criminoso é uma coisa boa que veste uma nova roupagem, mas o modus operandi é igual. E isso está a acontecer aqui, é igual. Nós estamos aqui por questão de burla. Quem que está a ter rendimentos pode estar contente porque conseguiu, mas há uns que vai, como Paulinho disse, isto vai cair, e depois vamos ter aqui um problema social, não é? Porque as pessoas vão ficar com dívida, as pessoas vão destruir amizades, e em Portugal, portanto, as autoridades têm feito um combate cerrado, quer a nível da Europa, porque, como o Paulinho disse, isto continua. Agora, as pirâmides têm sido utilizadas muito com base nas criptomoedas, porque é o que está na moda e toda a gente, e aproveitando muito da falta de literacia, mas as pessoas é que têm que ter, é como o Paulinho disse, a partir do momento que se condiciona receber um investimento trazendo novas pessoas, e com as taxas que isto não existe em parte nenhuma, portanto, é logo para desconfiar. E depois, em relação à empresa que o Júlio falou, de facto, esta entidade, o site, acho que era isso que o Júlio queria dizer, o site está registrado nos Estados Unidos. O que existir neste momento processo junto às autoridades, é possível mandarem um site abaixo, alertando as autoridades americanas, porque estando o site registrado nos Estados Unidos, está sob a jurisdição. Esta entidade não tem nenhum registro nos Estados Unidos, não tem, porque para ter tinha que ter na Autoridade de Mercados de Valores Imobiliários, que é o SEC.
andei aqui a fazer todo o trabalho de casa. Portanto, o Ministério Público pode usar o jurídico que já existe no eventual processo, um inquérito com investigação. O Ministério Público pode usar da cooperação, quer a Polícia Judiciária, ou também a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade da lei do cybercrime. Ou seja, podem aqui desativar este site se quiserem, e alertar as autoridades, porque isto, de facto, num país pequeno como Cabo Verde, em que toda a gente conhece toda a gente, isto tem um impacto social brutal. E a mim me assusta pessoas que estão em atividades estarem a servir como angariadores e sujeitos que supostamente estão sob um código de conduta, ou seja, pessoas que estão em setores, estão sujeitas a um código de conduta, ao estarem a fazer este papel, claramente se as coisas estourarem vão ter problemas, porque assinar um código de conduta a dizer que não podem envolver em nada que é ilícito, isto é ilícito. A partir do momento que o Banco de Cabo Verde alertou, as pessoas deviam logo ficar preocupadas. O sistema bancário pode fazer alguma coisa, porque a partir do momento que essas entidades são identificadas pelo Banco de Cabo Verde, os bancos devem colocar essas entidades na lista negra e recusar qualquer operação. É isto que se deve fazer. Porquê? Porque as pessoas devem lembrar que as contas bancárias são um contrato. E ali está a dizer que o banco pode recusar executar operações a pedido do cliente. E neste caso, acredito que os profissionais de compliance dos bancos estão atentos a isso, devem recusar essas operações. Só que as pessoas que estão por trás desse sistema estão a utilizar cartões para tentar ludibriar os controles instalados nos bancos relativamente às transferências. Alguns bancos, acredito que a maior parte dos bancos estão a fazer investimento para monitorizar as operações com cartões, mas eu sei que há muita gente a usar cartões pré-pagos. E essas pessoas podem haver ter problema, porque os termos e condições dos cartões dizem que não podem ser utilizados para silício. Os bancos podem cancelar os produtos que as pessoas têm contratados. Os bancos podem comunicar a essas pessoas às autoridades existindo essa tipologia de transação que não coaduna com aquilo que os bancos têm registrado sobre as pessoas. Portanto, mostrar aqui as consequências, as pessoas se sensibilizarem do problema, do risco que estão a correr. Eu não sei, eu não sei a partir de quando, mas eu tenho informações que em determinadas instituições praticamente 90% do pessoal está nessa atividade e muito boa gente, não é? Eu não ouso dizer essas categorias profissionais, mas o meu objetivo com esse programa é alertar as pessoas. Mas é um facto, Franz, as pessoas têm estado a ganhar dinheiro. Exato. Permite-me, antes de pegar nesse aspecto, que eu acho que é um aspecto também importante, só para complementar aquilo que o Demis disse há pouco, é que não sabendo as pessoas quem está por detrás desses sistemas, há um risco enorme, há uma responsabilidade legal e judicial enorme, porque existe lei em Cabo Verde e também hoje em todo o mundo no que diz respeito à questão do financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais. E eu, quando entro numa plataforma ilegal que tem sido utilizada para esse efeito, eu estou a financiar uma atividade ilegal que provavelmente está implicada em atos de terrorismo internacional e outras práticas ilegais, eventualmente tráfico de armas, tráfico de pessoas e outras coisas que nós conhecemos por aí. E a partir do momento que eu faço esse investimento, que eu estou a contribuir para esse sistema, eu sou pessoalmente responsável por isso. Estou a financiar essa atividade. E posso ser abordado em Cabo Verde e fora por financiamento de atividade ilegal, terrorista, eventualmente, ou outra. Portanto, essas pessoas que estão a investir nessa plataforma, e que, como disse há pouco o Demis,
a informação está lá no sistema, informação pessoal, nome, número de passaporte, número de BI, conta bancária, eventualmente até cópia de documentos. Portanto, é prova mais do que suficiente para as autoridades legais tomarem medidas com essas pessoas, levando essas pessoas à justiça e eventualmente serem, inclusive, presas. Porque o financiamento de atividade terrorista é um crime extremamente gravoso em qualquer regime judicial em Cabo Verde e fora. E é preciso que as pessoas tenham plena noção disso. Eu diria mais, eu vou dar aqui uns números para as pessoas terem noção. Nós temos uma lei de lavagem de capital que recentemente mostrou que tem penas pesadíssimas. E vou ser muito claro, a partir do momento que há pessoas que estão a ter reuniões, a organizarem-se, existindo vantagens financeiras ilícitas, meus amigos, temos aqui dois problemas. Questão da fraude fiscal. Em Cabo Verde, a lei dá até 8 anos de prisão, fraude fiscal agravada, acima de 1.500 contos. A lei de lavagem de capital, se ela for simples, vamos chamar aqui, dá de 4 a 12 anos. Existindo organização criminosa, vai de 6 a 18 anos. Okay? E se as pessoas estão a fazer isso um estilo de vida, é um dos fatores de agravamento da pena. Portanto, é preciso as pessoas terem noção disso, porque em Portugal existe um caso idêntico. Todas as pessoas que tiveram o papel de angariadores foram alvo de condenação. E num país pequeno como Cabo Verde, as pessoas têm que ter noção disso. É daí que acho que a importância deste programa para nós alertarmos as pessoas das consequências. E depois também aqui uma questão que é, existindo pessoas no setor público envolvidas como angariadores, independentemente do papel que têm, eu convido essas pessoas para irem visitar a lei do gestor público, foi publicado recentemente. Esta lei vai dar uma luz às pessoas de prováveis consequências que podem ter. Portanto, é bom deixarmos isso bem claro. Sim, Paulino. Eu queria apenas explorar um pouco esta nota que referiste há pouco, o facto de algumas pessoas estarem a ganhar. Isto é uma outra característica das pirâmides financeiras. Os primeiros entrantes ganham sempre por duas razões. Uma razão do próprio desenho do modelo, que é, em termos de fluxos financeiros, quem entra primeiro entra numa etapa em que há muitas pessoas a entrarem. E como, por conta do dispositivo que eu referi há pouco, as pessoas ao entrarem têm que injetar algum dinheiro, portanto há dinheiro suficiente ainda dentro do esquema para remunerar as primeiras pessoas que entram. Esta é a primeira razão, porque há pessoas que estão a ganhar dinheiro e a ganhar muito dinheiro. A segunda razão é de natureza de estratégia de comunicação. Essas pirâmides precisam de pessoas que ganham dinheiro numa fase inicial e utilizar as suas histórias como narrativa para a angariação de outras pessoas. Aqui cruzam-se aspectos, diria, mecânico-financeiros com aspectos psicológicos. É realmente uma pena que a DIRS não pode estar presente, porque essa questão psicológica acaba por ser um acelerador de todo esse processo, uma espécie digamos, de energia que incentiva mais e mais pessoas a aderirem ao sistema, levados por esse ganho fácil dos primeiros entrantes, da narrativa dos primeiros entrantes que estão efetivamente a ganhar dinheiro. Em qualquer esquema da pirâmide, as primeiras pessoas que entram ganham dinheiro e ganham muito dinheiro. Mas aqui cada pessoa deve se perguntar, que acaba por perder sempre, acaba por cometer dois riscos. O risco que o Dani está a insistir e o Francis também complementou, que é o risco legal e criminal, mas há também um outro risco que é substancial numa comunidade pequena como a de Cabo Verde, que é o risco de se perder amigos. Muito provavelmente, depois, quando as pessoas começarem a perder dinheiro com esses esquemas, haverá certos sentimentos relativamente à pessoa que angariou.
aí não serão eventualmente bons sentimentos. Se eu fui convencido pelo João ou pela Maria a entrar no esquema e eu perco dinheiro, mesmo que objetivamente o João e a Maria me tenham convidado sem ter todas as informações e fizeram de uma forma, passa a expressão, inocente, embora legalmente não se pode utilizar esse argumento, mas o meu sentimento relativamente ao João ou à Maria não serão os mesmos que eu tinha antes. E isso, numa sociedade muito pequena como a nossa, acaba por ser também um risco substancial que as pessoas estão a correr. Ganhar dinheiro correndo esses dois riscos, eu penso que não vale a pena. Sim. Paulinho, sim. Agora, expandindo um pouco sobre essa questão do ganhar dinheiro. Obviamente que ganhar dinheiro é legítimo, todos nós queremos ganhar dinheiro, é uma ambição que é legítima, e isso acho que interpela, sobretudo as autoridades, ao governo, a autoridade monetária, neste caso o Banco Central em Cabo Verde, porque as pessoas pouco a pouco estão se consciencializando, estão se informando e estão cada vez mais cientes daquilo que tem sido a evolução das tecnológicas financeiras a nível internacional, e obviamente que ouvem as pessoas que ganham, eventualmente familiares que vivem na diáspora, que têm conseguido investir nessas inovações tecnológicas e ganham algum dinheiro. Aqui também devo fazer parênteses de que quem perde nunca diz nada, só diz quando ganha. Mas é importante que as autoridades em Cabo Verde possam acompanhar aquilo que são as evoluções, e ainda bem que o Banco Central, como disse o Demis, desde 2018 publicou alguma legislação que é para trazer legalidade ao investimento nesses criptoativos ou ativos virtuais, e deve continuar a acompanhar de forma a poder trazer essas oportunidades de investimento para Cabo Verde, para que as pessoas que têm poupanças possam ter mais um produto financeiro e de rentabilização das suas poupanças. E isso é legítimo e é importante que o país tenha essa diversidade de opções para que as pessoas não se sintam vulneráveis a investir em coisas ilegais. E só para finalizar, Júlio, parabenizar já vale o Banco Central. Ontem anunciaram o lançamento acho que é Speed, que é basicamente uma moeda digital para facilitar transações em Cabo Verde. É uma necessidade que já vinha há muito tempo. Eu já estava expectante que isso pudesse acontecer antes, mas vai acontecer no início de 2026, e é uma enorme notícia para todos nós cidadãos, mas também para aqueles que estão a fazer negócio, e que a rapidez de poderem receber as suas vendas rápida e poderem fazer também pagamentos rápidos sem estarem condicionados daquilo que existe hoje, que é basicamente o encerramento dos bancos nos fins de semana, nos feriados, indisponibilidade de sistemas, caixas 24 que não têm valores para levantamento. Tudo aquilo que tem sido ineficiência e inoperabilidade do sistema de pagamentos em Cabo Verde, esse sistema do Speed vai conseguir ultrapassar e poder dinamizar enormemente aquilo que é a atividade, as transações comerciais que acontecem todos os dias e que devem acontecer 24 horas por dia de forma ininterrupta. E isso acaba por ter um impacto importante na nossa economia, e eu devo parabenizar o Banco Central por essa novidade. Só acrescentar aqui, Júlio, duas coisas. O Paulinho usou um termo aqui, inocente, e depois ele disse, não é inocente. É verdade. Os anos de profissão a gente aprende aqui principalmente no crime financeiro, e a própria lei em Cabo Verde diz, a negligência é sempre punível, ok? E o Paulinho falou um tema aqui que a mim me preocupa bastante, pela dimensão, pela realidade cabo-verdiana, que é a questão social. Há uma pressão social para as pessoas entrarem com essas promessas rápidas, aquela parte emocional, de facto aqui a Dirce dava aqui uma grande ajuda, mas depois vai ter um problema, que são quando vier os prejuízos.
Se eu tiver um amigo que me levou, eu meti lá 100 contos e perdi, claramente que a relação vai azarar, não é? Nós já não será igual. Portanto, esta questão num país pequeno, esta questão social, as consequências sociais, é preocupante, porque vai estragar muitas relações familiares, amizades. As pessoas vão ficar endividadas com problemas de saúde mental, porque as pessoas, quando têm dívidas, com a pressão que têm, mentalmente não vai estar bem. Portanto, nós temos aqui uma questão social preocupante. E daí que a intervenção rápida das autoridades, que de certo modo, é a minha opinião, a Polícia Judiciária não acompanhou os reguladores. Acho que aqui os reguladores estiveram bem. Nós temos um pacote legislativo muito apertado em termos de exercício desta atividade. Os reguladores atuaram logo que perceberam, dando alertas ao mercado e à sociedade. Houve aqui um hiato temporal muito grande da notificação do alerta da Polícia Judiciária, mas pronto, veio, existe. Outra questão aqui que o França falou, que é a questão de é legítimo as pessoas procurarem alternativas para fazer os seus investimentos, tendo em conta as taxas, por exemplo, as taxas de juros que os depósitos estão a dar em Cabo Verde. Mas o que me preocupa neste momento é que nós temos uma drenagem de depósitos do sistema financeiro legal para algo ilícito, não sabes quem está por trás. Sabe quem está por trás? Depois as pessoas vão ter um problema, que é esses grandes lucros que estão a dar, que o Paulinho disse exatamente, ou seja, no Ponzi, quem entra primeiro fica sempre bem, não é? Depois essas pessoas vão ter um problema, que é, quando esse dinheiro começar a cair nas contas bancárias, vão ter que explicar a origem e proveniência desses fundos. Vão ter que explicar, por exemplo, como é que o indivíduo ganha salário mínimo, consegue obter aqueles rendimentos. E eu foco sempre nisso. Eu estou a focar nisso porque eu vejo no horizonte um cenário muito complicado, mais uma vez, a nível social, os problemas que as pessoas vão ter, e também a parte criminal. Mas o França falou aqui uma coisa: quem perde nunca diz. E eu, com os anos que tenho nisto, quando arrebenta, nunca se consegue ter uma real noção da dimensão do problema, porque muitos lesados, depois por vergonha, não vão apresentar queixas. Daí que, ou seja, nós nunca vamos saber a dimensão, fica bem claro, porque quem vai perder não vai aparecer junto da PJ ou da PGR a apresentar queixas porque tem vergonha, é questão social, mais uma vez, ok? Eu estou a ver que há uma lei que regula a prestação de serviços com ativos virtuais e a constituição de bancos digitais. É uma lei de 2023. Depois há do Banco de uma legislação do Banco de Cabo Verde, sim, que regulamenta o registro das entidades que pretendem exercer atividades com ativos digitais, que é de 2024. Há vários avisos. Isto trata-se de maio, 13 de maio de 2024. As entidades que pretendem exercer atividades com ativos virtuais devem, não sei o quê, de maneira, o que é que deve acontecer? Alguma entidade ou um conjunto de entidades deve tomar a dianteira e promover, não sei o quê, uma espécie de formação. Há aquelas iniciativas para a literacia financeira, só que ficam no tradicional. Devem introduzir a questão das criptomoedas, não é? Para elucidar os cabo-verdianos. Naturalmente isto é muito importante, mas como até disse na minha primeira fala, isto é um tema um bocado novo ainda em Cabo Verde. O Banco Central, enquanto entidade reguladora, tem efetivamente se esforçado por acompanhar toda essa dinâmica, criando um quadro legal e regulatório apropriado, que nunca estará em simultâneo ou à frente da inovação, é sempre o inverso. A inovação neste setor corre mais de uma forma mais acelerada do que a criação de quadros legais e regulatórios. Portanto, mas reconhece-se bem que o Banco Central tem procurado
tem procurado ter essa preocupação em acompanhar essa inovação através de quadro legal e regulatório. Falta ainda quer a informação, quer a formação não apenas da sociedade como um todo, mas até de instituições que têm responsabilidade específica, quer na prevenção de crimes desta natureza, quer na sua repressão. Eu falo, por exemplo, da Procuradoria da República, eu falo da Polícia Judiciária, eu falo até de outras entidades de inspeção, de fiscalização, que, como por ser um tema ainda relativamente novo e extremamente complexo, portanto, essas instituições podem também não estarem preparadas para perceber o fenómeno. Para perceber o fenómeno, entender como ela se materializa, quais os seus riscos, quais as suas implicações, até para a interpretação do quadro legal desenhado. Não há muitas pessoas em Cabo Verde, repito, mesmo nas instituições, que têm o conhecimento que o Frantz tem, que o Denis tem, relativamente a este mundo financeiro. Então é preciso ter essa preocupação de capacitar essas instituições, a começar pelas instituições da fiscalização da legalidade, no sentido de os seus próprios técnicos estarem mais dotados de ferramentas para compreender o fenómeno. Depois, a sociedade como um todo também precisa ser encorajada a procurar informações, precisa ser, passa a expressão, educada relativamente a essas questões. Como disse o Frantz, e eu absolutamente concordo, há um aspecto positivo dessas inovações no setor financeiro, que nós devemos celebrar. Muitas dessas inovações vieram para melhorar a vida das pessoas. Deixo aqui essa nota positiva também, que não devemos ter medo de criptomoeda. Não, são inovações que têm uma implicação positiva, têm uma mais-valia para os cidadãos, podem ajudar as pessoas efetivamente a ganharem dinheiro de uma forma legal, de uma forma correta. Naturalmente, o risco também de se perder dinheiro, ainda que operando de uma forma legal, existe, não devemos escamotear esse risco, mas... E isso até acontece na Bolsa de Valores, não é? Naturalmente, em qualquer investimento há um risco de se perder dinheiro. Eu não conheço nenhum investimento em que o risco é zero. Isso não existe. Não é em qualquer investimento, seja negociar banana, seja negociar peixe ou negociar criptomoeda, há sempre um risco de se perder dinheiro. Aqui o que é que reduz o risco, primeiro, é a informação que nós temos. Antes de fazer qualquer investimento, repito, quer seja em criptomoeda, quer seja em negociar banana, é preciso nós procurarmos informação, nós entendermos o que é que se passa, qual é que é o negócio, quais são os riscos, onde é que estão as oportunidades, o que é que a lei diz sobre isso. Quer dizer, esse é um trabalho mínimo e nós temos que sensibilizar as pessoas. Nós temos que aumentar o nível de literacia financeira de toda a sociedade. Isso todos ganham, porque as pessoas podem efetivamente explorarem oportunidades legais de ganhar dinheiro, mas protegendo-se destes riscos, não apenas financeiros, mas legais e sociais, como aqui discutido. O nosso telefone, antes de continuarem, daqui a pouco, o nosso telefone é o 260-52-35 para as pessoas que quiserem participar, que logo faremos a chamada. É Denis ou Frantz? Denis. O Paulinho falou aqui a questão da literacia financeira. E tem que ser esse o caminho. Mas nós temos que perguntar o nosso sistema de educação está desde a origem, desde do início, já engloba a questão da literacia financeira? Ou seja, os reguladores estão a fazer o possível, mas eu acho que o próprio Ministério da Educação tem que começar a incluir nos conteúdos a questão da literacia financeira. É desde pequenino. Nós temos que trabalhar nessa vertente. A responsabilidade da literacia financeira também não pode ficar só exclusiva responsabilidade dos reguladores. É uma questão da sociedade. Queria deixar aqui esse ponto. Depois, o Paulino trouxe aqui para o painel uma preocupação, e vou responder ao Paulino. Se as autoridades policiais e judiciais estão preparadas para esse fenómeno, não estão. Isto da minha constatação recente que eu vim de Cabo Verde. Este tipo de crime, na lei criminal, é da competência da Polícia Judiciária. E depois, a nível do Ministério Público, é do DECAPS, ok? Que está dentro da PGR.
E, infelizmente, o nosso sistema de rotatividade que nós temos nos nossos magistrados não é amigo da especialização. Ou seja, nós temos um indivíduo que está num grande processo, que dedica horas, muitos meses, dias a investigar, depois sai e vai para outra área totalmente diferente. Nós precisamos investir na formação, especialização dos profissionais da justiça. E aí tem uma coisa boa, que é a recente revisão de toda a lei do sistema judiciário, que é permitir que quer os juízes, quer os procuradores tenham pessoas nas equipas especializadas para os apoiar, porque nós em Cabo Verde temos um problema. Os procuradores e os juízes gastam muitas horas nas questões burocráticas, na parte administrativa operacional, que devia ser, ou seja, deviam ter equipas técnicas, ou seja, contabilista, pessoal da informática, a dar apoio operacional para eles na vertente, ou seja, claramente, se eu estou a investigar um crime de criptomoedas, se eu conseguir ir buscar ao mercado, contratar ao mercado pessoas especialistas com isso, claramente que os procuradores serão melhor capacitados para a celeridade. Por exemplo, em Portugal, nesse momento, os bancos, todas as áreas de crime financeiro, estão preocupados em ter pessoas especialistas só na questão dos ativos virtuais, porque é complexo, é novo, como diz o Paulino. Portanto, há um grande desafio aqui que o Ministério, o Conselho Supremo de Magistratura Judiciária, o Conselho Supremo do Ministério Público, a Ministra da Justiça, quer para a PJ, quer para o IF, e depois nós temos uma coisa que eu costumo sempre dar esse foco. Não há combate ao crime financeiro, esse tipo de crime, se não houver uma capacitação da unidade de informação financeira. Esses é que têm o verdadeiro poder para ir atrás, para fazer o rastreio, para identificar. Ou seja, a PJ, se não tiver dados da UIV, não consegue trabalhar, o Ministério Público não consegue trabalhar. Portanto, nós temos que ter isso bem claro. Enquanto não se reforçar, como já se reforçou, alterou lei para o Ministério Público, para a PGR, para os procuradores, dar condições. Enquanto o IF não tiver também as devidas competências atualizadas e um quadro remuneratório mais atrativo, vai conseguir. Porque é que vai acontecer? Há um indivíduo que faz uma transação relacionada com criptomoeda, o banco comunica ao IF. O IF não tem técnica para perceber aquilo, para interpretar aquilo. Morre lá. Se não há ninguém no IF para analisar, depois não há ninguém no IF para remeter para as autoridades para investigar. Portanto, Paulinho disse uma coisa séria aqui. Estarão essas entidades preparadas? Ainda não. Mas é preciso acelerar o passo. Francis, ias dizer o quê? Exato. Eu queria voltar ao ponto que eu comecei a fazer alguma reflexão, que tem a ver com as soluções de investimento. Porque, mais uma vez, essas situações ocorrem. Obviamente que há algum segmento de pessoas com ganância excessiva, e eventualmente essas pessoas dificilmente poderão aderir a determinadas soluções de investimento e de rentabilização, porque não querem ganhar 3, 4%, querem ganhar 300%. Mas eu acho que essa situação é um momento que interpela uma reflexão das autoridades. E eu volto a frisar nesse aspecto. Nós estamos num mundo digital hoje que facilita o acesso às oportunidades e aos instrumentos de investimento. E nesse aspecto nós estamos ainda muito atrasados. Não obstante, houve alguma evolução, por exemplo, da Bolsa de Valores, que lançou a plataforma de investimento nos mercados de capitais, mas ainda a sua digamos, massificação e a forma de facilitar também, porque eu acredito que não é uma página online, mas hoje temos ferramentas muito mais eficazes, nomeadamente as aplicações nos aparelhos móveis, que permite, com alguns cliques no nosso telefone, numa aplicação, fazer investimentos. Portanto, é um momento hoje de tudo que é oportunidades, quer da dívida pública,
E o Estado de Cabo Verde lança todos os meses bilhetes de tesouro e regularmente obrigações de tesouro. É certo que hoje tem uma rentabilidade extremamente baixa, já teve uma rentabilidade muito elevada e muito atrativa há uns anos, mas como qualquer instrumento de investimento, há momentos de uma rentabilização melhor e outros momentos que essa rentabilização diminui. Eu acredito que no futuro poderá, obviamente que há questões mais técnicas que acabam por justificar a taxa de juros da dívida pública hoje, que é extremamente baixa, que não se justifica tendo em conta o nível de endividamento público que nós temos, mas isso são outros debates. Mas nós temos a oportunidade também da dívida privada, das dívidas lançadas por empresas privadas na Bolsa de Valores, e eu tenho insistido anos após anos de que nós temos uma grande oportunidade para, por um lado, reduzir a dificuldade que as pequenas e médias empresas têm no acesso ao financiamento, dando uma soluções muito mais práticas e acessíveis, e aqui dentro do quadro do mercado de capitais e daquilo que é a dinâmica que a própria Bolsa de Valores poderá ter, para apoiar, incentivar e permitir de uma forma muito mais fácil que as pequenas e médias empresas possam, quer de uma forma coletiva, quer de uma forma individual, lançar os seus produtos de financiamento no mercado de capital. Hoje nós temos uma regulação que é completamente desadequada para aquilo que é a realidade das empresas nacionais, que, facilitando e melhorando essa legislação e com ferramentas geridas pela Bolsa de Valores e também com uma intervenção muito importante do sistema financeiro internacional, dos bancos e de outras entidades que poderão e deverão surgir para tornar esse mercado um mercado acessível, líquido, quer para as empresas, como também para quem quer investir. E nós temos que acelerar o passo, e acho que estamos muito lentos a esse nível, e pronto, e isso acaba por permitir que situações desta natureza ocorrem, que pessoas com poupança querem investir, fiquem limitadas ao depósito à ordem num banco ou outras soluções muito mais arriscadas, ilegais, e outras que vão surgindo de tempo em tempo e que vão pondo a poupança das pessoas em perigo e tudo aquilo que as pessoas trabalham arduamente em perigo. Portanto, eu acho que isso interpela as autoridades e temos que acelerar nesse processo. Todos os países do mundo hoje, a via digital é uma forma fácil e acessível para investimentos, e nós temos que fazer isso rapidamente, simplificando, desburocratizando e fazendo com que essas oportunidades de investimento estejam disponíveis, e nós temos muitas oportunidades de investimento em Cabo Verde, só que não estão organizadas, não há um sistema que permita organizar e disponibilizar essas oportunidades aos aforadores. Eu estive a falar ontem com uma pessoa e a pessoa trouxe a questão da tributação dos impostos. Quando eu jogo no Totoloto, bom, eu nunca ganhei, mas quem ganhar aí os 50 mil vai pagar o quê? 10 mil, são 20%. São 20%. E como é que está a tributação nesse mundo digital, nesse mundo virtual? Quem é que me ajuda? Eu vou, se calhar, acrescentar duas notas e depois, se calhar, o Denis estará em melhores condições de trazer outros inputs. A mesma leitura que nós fizemos relativamente às instituições de fiscalização e de supervisão quanto à sua capacitação para compreender esses fenómenos, aplica-se um bocado também à nossa administração tributária. E não é apenas em Cabo Verde. Vale dizer, não é uma limitação apenas específica do país, é a nível global. A nível global está-se a procurar encontrar caminhos para uma tributação justa dos ganhos advenientes da transação desses ativos financeiros, e ainda não há uma resposta. Até porque há um esforço de se tentar uma estratégia comum global, porque em havendo discrepâncias de abordagens
em termos da política tributária, dos ganhos financeiros dessas transações, haverá uma fuga de um país para o outro onde a tributação seja menor, e o mundo digital facilita grandemente essa mobilidade entre países, entre jurisdições fiscais. Há de se reconhecer que, da mesma forma que o Banco de Cabo Verde, enquanto entidade reguladora, tem se esforçado para acompanhar esse fenómeno com um quadro regulatório apropriado, também a administração tributária em Cabo Verde tem tido essa preocupação. Há já alguma legislação sobre isso, há algumas lacunas. A informação que nós temos é que neste momento está em andamento um processo de revisão do quadro legal aplicável à tributação de transações desse tipo de ativos. Ainda não se sabe em que direção é que as inovações a este nível irão ocorrer, mas não é um desafio de pouca monta, porque se há um ganho financeiro, as pessoas devem pagar impostos. Para mim é uma questão de princípio que deve regular as sociedades, mas primeiro, o montante de imposto que se paga tem que ser justo, tem que ser competitivo relativamente até a outras jurisdições, mas também o processo de cobrança, o processo de liquidação e pagamento desse imposto tem que ser o mais simplificado possível. Aqui em Cabo Verde temos evoluído um bocado neste quadro, mas ainda o processo para se pagar imposto em Cabo Verde ainda tem uma carga burocrática que consome algum tempo, consome recurso, consome esforço por parte dos contribuintes, e é um outro aspecto que eu penso que precisa ainda ser reforçado, que é o combate à evasão fiscal. Além da questão aqui que estamos a referir, que está associado ao crime financeiro puro, mas também há um outro tipo de crime financeiro, que é a evasão fiscal, que precisamos, eu penso que ainda há espaço para alguma melhoria relativamente a esta matéria, quer em relação às transações, digamos, de ativos que não os que estamos aqui a discutir, como criptomoeda, mas até em termos da economia real. Mas esse problema se coloca com mais cuidado quando falamos desse mundo mais sofisticado, mais novo, que são as transações de ativos virtuais. Sim, eu estava a dizer... Em relação à questão fiscal, Júlio, eu recentemente, de facto, fiz esse alerta, porque de todo o pacote legislativo relativamente aos ativos virtuais, nesse momento o que falta, e eu fiz um apelo que ainda não conheço o conteúdo do Orçamento de Estado, que foi aprovado, que no Orçamento de Estado ficasse clarificado a questão da tributação, porque até a última hora que eu tentei saber, ainda não há, a nível da lei fiscal cabo-verdiana, a pergunta é como é que se vai tributar. Mas isso não é só um problema de Cabo Verde. Portugal também, até 2022, não havia informação sobre a tributação, porque havia aqui um entendimento diferente entre o regulador, o Banco de Portugal, e a autoridade tributária. Só em 2023 que a questão ficou resolvida. Em Portugal, quem deter, por exemplo, criptoativos por exemplo, a menos de 365 dias, paga uma taxa de 28%. Ou seja, se venderes um criptoativo a menos de um ano que tinhas em carteira, pagas uma taxa de 28%. Por exemplo, os espanhóis são 26%, Luxemburgo tinha uma taxa progressiva que chegava até os 42%. Ou seja, a questão fiscal também dos criptoativos era um problema da Europa. E Portugal, por isso Portugal neste momento é conhecido como paraíso, porque a questão tributária com altos e revés acaba por ser amigo de quem está a investir, porque se eu vender um criptoativo depois de um ano, eu não pago nada, fico isento. Por isso que eu digo às pessoas em Cabo Verde, se querem investir, vão sair numa jurisdição que fala a mesma língua. É tão simples, é ir no site regulador, procurar quem são as criptolojas que estão registradas e fazer os seus investimentos de forma segura, porque tem uma proteção. Ou seja, em Cabo Verde, acho que, como eu já disse, eu não conheço ainda a lei do Orçamento de Estado, mas acho que provavelmente perdeu-se aqui uma oportunidade para o legislador esclarecer isso. Como é que vai... Porque se o Banco de Cabo Verde já criou lei, o Cabo Verde e o governo já criaram lei, e neste momento que a Europa está a robustecer a lei,
Cabo Verde passa a ser atrativo, se calhar, para alguém que não quer estar na Europa, quem quer investir no criptoativo numa entidade, não quer estar na Europa, que tem uma panóplia de regulação, pode optar por Cabo Verde, mas depois tem uma questão fiscal que ainda não está esclarecida. E acho que o legislador, acho que o governo e a própria Direção Nacional de Receita do Estado devia aclarar como é que isso vai fazer, para evitar a questão da fraude fiscal. Eu costumo dizer, um país que vive de apoio orçamental, a máquina fiscal tem que ser implacável no combate a questão aqui de brechas que podem dar asa aqui à fraude fiscal. E o apelo que eu faço aqui às pessoas com poder de decisão, o legislador e a Direção Nacional da Receita do Estado, que acredito que estão atentos a esse tema, é que tentam esclarecer, acompanhar todo o pacote legislativo que já se fez sobre os ativos virtuais, esclarecer como é que vai ser tributado. Isto ainda não está claro. Eu tenho aqui o Boletim Oficial aberto. Eu vejo que há uma lei de 21 de junho de 2023, logo uma lei aprovada pela Assembleia, que regula a prestação de serviços com ativos virtuais e a constituição de bancos digitais. Em termos de legislação, não estamos assim tão mal, não é? O que é que está a faltar então? Não. Essa lei saiu. Depois veio o Banco de Cabo Verde, porque a lei, para ser aplicada no setor financeiro, é preciso ser regulado pelo regulador setorial. Depois veio o Banco de Cabo Verde emitir o aviso. A lei sai em 2023, em 21 de junho de 2023. O Banco de Cabo Verde, para que seja aplicado no sistema financeiro, o Banco de Cabo Verde tem que o regular. E é através de um aviso, que é o aviso 2 de 2024, que sai em 28 de maio de 2020. Portanto, em termos de legislação, estamos atentos ao que é que estás a fazer noutras paragens. O processo de registro é bastante escrutinado. Quem são as pessoas? A experiência, porque não basta dizer que eu quero investir, eu quero abrir uma entidade dessa em Cabo Verde. Eu tenho que mostrar se eu tenho experiência no setor. Portanto, dessa vertente do pacote legal já se fez muita coisa. Agora falta, e o Paulino fez ênfase, que é a autoridade tributária acompanhar o passo. Especializar, preparar as pessoas, formar, mas também o pacote a nível fiscal. Em Cabo Verde há capacidade suficiente para que surja um broker, um intermediário, porque é disso que nós estamos a falar. Corretora, há capacidade porque há muita gente nesse momento. Neste momento há uma diretiva europeia que é conhecida como MiCA. Portugal andou a perder muitas oportunidades porque Portugal atrasou na implementação, ou seja, na transposição das diretivas. Estas diretivas da União Europeia têm que ser transpostas por via de lei. Portugal só conseguiu isso há 3 dias atrás. E então a Europa, neste momento, começa a ter um pacote legislativo bastante carregado, não é? Ou seja, com muita frase a boca de falar a questão da burocracia, que, neste momento, quem quer investir procura países. Uma coisa é tu estás a reportar-te a sociedade só do Banco de Cabo Verde ou de outra entidade do que estar ali a conjunto de entidades no espaço da União. Então, neste momento, Cabo Verde pode ser aqui atrativo para quem quer estar numa jurisdição que dá uma segurança jurídica em termos de legislação, mas também não tem toda aquela panóplia burocrática de reportings. Ou seja, acho que é uma oportunidade sim, porque é como o Paulinho disse, nós não podemos, nem devemos, diabolizar as criptomoedas. Durante muito tempo se diabolizou-se, mas agora são as próprias autoridades que estão acelerando o passo para acompanhar. Perceberam, não vale a pena diabolizar, porque já está lá e vai continuar. E acho que nós aqui demos um bom passo. Agora a questão, e o país pode ser atrativo nisto, ou seja, entidades que podem estar instaladas em Cabo Verde, ter prestação de serviços para quem é residente, mas também, nós estamos no mundo digital, quem está fora. Agora, daí que a questão tributária é fundamental. Como é que nós vamos tributar isso? Quando os criptomoedas são convertidas em moeda fiduciária, não é? Portanto, já é possível converter criptomoedas em escudo de Cabo Verde? Ainda não, portanto, não tem, é possível converter outras moedas. Portanto, se eu converter em euro, depois pode converter em outras moedas. Portanto, Cabo Verde tal, o pacote legislativo vai permitir isso. A questão ainda nós não temos, porque que alguém que estiver aqui instalado em Cabo Verde, depois se quiser converter moeda fiduciária, o pacote legislativo já permite isso. A questão aqui é, e depois,
Eu não quero depois ter problemas aqui com as autoridades, porque você não está a declarar isso, e isso é o que o Paulinho está a dizer. É que a parte fiscal tem que acelerar o passo, e não está. Sim, Frantz, o país já tem condições para que haja um intermediário, um broker. Sim, Júlia, a legislação que nós estávamos a referir há pouco dá essa cobertura, não só a quem quer registar projetos de criptomoeda em Cabo Verde, mas também entidades que dão suporte à transação. Agora, da legislação à prática... Eu estou convencido que por esse mundo fora há gente que pode vir instalar-se aqui em Cabo Verde. Eu estou a dizer, se em Cabo Verde já temos especialistas cabo-verdianos que podem fazer esse papel. Não tenho conhecimento de nenhuma entidade em Cabo Verde com essa especialização. Eu acredito que os bancos em Cabo Verde têm competências nessa matéria, e o que acontece em vários outros países são as instituições financeiras que fazem spin-offs e criam empresas especializadas para prestar esse tipo de serviço. Poderá emergir em Cabo Verde a partir das instituições financeiras que existem. Agora, eu estou, enquanto cliente das instituições financeiras em Cabo Verde, muitas vezes extremamente crítico relativamente à dinâmica dos mesmos, que tem a ver com as novas tecnologias e inovações. Nesse aspecto, nós temos aí há algumas empresas que atuam nesse mundo digital. Não sei se estão ainda nessa fase de ativos digitais, criptomoedas. É preciso um acerto de passo rápido com a tributação, Paulino. Com certeza. Como referi há pouco, assim, esse tipo de tendência, quando falamos de inovação em qualquer setor, hoje estamos a falar na parte financeira, mas é sempre um processo bastante dinâmico entre a procura, a oferta, entre as entidades de regulação, entre as entidades de tributação. Portanto, é sempre um processo dinâmico, não existem quadros estáticos em nenhum setor. Neste momento isso se coloca com maior acuidade no setor financeiro, porque o ritmo da inovação com implicações neste setor está a ser muito acelerado. Estamos aqui hoje a falar de criptomoeda. Há 15 anos não se falava de criptomoedas, e isso acabou por vir a revolucionar um bocado a forma como fazemos transações internacionais, como fazemos compra e venda no mundo real. E, naturalmente, como eu referi há pouco, o quadro legal regulatório está a ser criado, a tributação ainda está a procurar acompanhar, mas ainda, se calhar, ainda não está lá no que se precisa fazer. E as próprias empresas, os próprios operadores do setor também, ainda aqui em Cabo Verde, está-se a procurar compreender isso, ver onde é que estão. Vamos lá supor que vem um grupo de fora e se instala no Tech Park Hub Digital. E aí é um problema, não é? Eu não diria que, quer dizer, é um problema. Há legislação que permite a sua instalação, mas depois aí a autoridade tributária está em atraso. Eu vejo que é uma oportunidade. É uma oportunidade de todas as partes envolvidas, desde as empresas que podem querer legitimamente explorar as oportunidades que existem neste segmento, e existem. O Denis acabou por referir há pouco um aspecto que pode ser um diferencial para Cabo Verde, atrair empresas que operam neste segmento. É uma oportunidade em termos de negócio puro, é uma oportunidade para a entidade reguladora também acompanhar esse processo, criando o quadro necessário para cumprir as suas competências da regulação e supervisão sem parar a inovação. Esse é um aspecto que eu gostaria aqui de deixar sublinhado, mas também é uma oportunidade para, digamos, os formuladores de política fiscal e a entidade de administração tributária de também modernizarem os seus processos, ajustarem-se internamente em termos de quadro regulatório, de processos, procedimentos, mas sobretudo em termos de pessoas, de capacitação de pessoas, porque não adianta em nenhum setor, mas maiormente na questão da administração tributária, não adianta ter boas leis muito modernas, se as pessoas que vão aplicar essa lei
quer do lado, neste caso em específico, quer do lado da administração tributária, quer do lado de quem lida com a administração tributária, incluindo os contabilistas, empresas de contabilidade, etc., para acompanhar este passo. Portanto, eu vejo aqui oportunidades. Para não deixar essa tónica muito negativa, eu vejo um conjunto de oportunidades. As fragilidades que ainda temos são oportunidades de melhoria. E o que é que precisamos é de um diálogo, precisamos esclarecer. Dizia ontem um amigo meu num debate que nós temos que criar uma rede neuronal de especialistas, de pessoas que podem trazer elementos para que coletivamente possamos compreender esses fenómenos, identificar as oportunidades, mapear corretamente os riscos associados a esses processos, definir mecanismos de combate à infração ou ao crime que pode acontecer nessas circunstâncias, mas eu prefiro olhar para isso de uma perspectiva positiva. São oportunidades de melhorias. A administração tributária já está, a meu ver, a acompanhar esse processo. Não é fácil, temos também que calibrar um pouco as nossas expectativas e cobranças, porque, repito, é uma área extremamente complexa. Do ponto de vista técnico, poucas pessoas no mundo compreendem na plenitude esses fenómenos. E aqui em Cabo Verde, são muito poucas pessoas que dominam essa área aqui em Cabo Verde. Portanto, nós temos também que calibrar um pouco as nossas expectativas e cobranças que fazemos às entidades relativamente à cobrança. Não é, digamos, minimizar as suas responsabilidades nessa matéria, mas compreender que é um processo que tem que se desenvolver com o seu ritmo. Eu queria lançar agora, Demas Rodrigues, o MiCA, que é o Regulamento de Mercados de Criptoativos, adotado pela União Europeia em 2023, com essa parceria entre Cabo Verde e Portugal. Cabo Verde deve seguir a mesma via da aplicação do MiCA? O MiCA vai, de certo modo, calibrar todo o mercado europeu. Portanto, há pessoas, entidades que muitas vezes procuravam alguns países mais amigo, que o processo era mais simples, razão pela qual a França e a Itália até são muito críticos do MiCA, esses dois países da União Europeia. Eu acho que Cabo Verde já está a acompanhar, e nós temos que lembrar que em Cabo Verde existe uma parceria especial com a União Europeia, e eu costumo sempre dizer às pessoas que um dos pilares dessa parceria especial chama-se convergência normativa. Mas ela tem que ser feita sempre tendo em conta o princípio da proporcionalidade. Ou seja, o Paulinho disse aqui uma coisa que é verdade, e nós temos de ver isso como oportunidade. E eu acho que, olhando para a legislação que já existe à data e olhando para aquilo que o MiCA vem trazer, eu acho que a nossa gestão acaba a ser um mix do que faz nos Estados Unidos, que está mais avançado e também já salvaguarda muita coisa que está no MiCA. Eu acho que nós já estamos nesse caminho. Agora, aplicando a nossa realidade, para que nós também olhamos para aqui como uma vantagem competitiva. Porque há muitos que querem sair, que procuram, por exemplo, outras entidades com jurisdição parecida, mas que não têm toda a carga, vamos chamar de burocrática. O Portugal estava a ser muito crítico porque já se dizia que Portugal estava a perder investimentos, porque se não tivesse aplicado o MiCA, as entidades não podem atuar a nível de todo o mercado. Porque para atuar a nível de todo o mercado europeu, nesse momento a jurisdição tem que ter transposta a diretiva que fez o MiCA. E Portugal só fez isso, com pressão já, ameaça de multa, só fez isso há 3 dias no Parlamento. E acho que nós, o país, Cabo Verde, o regulador está a acompanhar, há um trabalho de casa bem feito, e de facto, mas eu chamo sempre a atenção o princípio da proporcionalidade, para nós não perdermos aqui vantagem competitiva, porque acho que se nós tivermos um quadro ajustado à nossa realidade, com todas as ressalvas necessárias, podemos ser assim atrativos para que empresas instalam em Cabo Verde, prestam serviços de ativos virtuais para o mercado nacional, como também para a diáspora, mas eu acho que ali no pacote de tudo o que já se publicou, não estamos mal.
Muito bem. Façam mica. Nós estamos a caminhar para o meio-dia. Aqui já vimos a necessidade que é preciso acelerar o passo, divulgar a legislação nacional, conhecer melhor essa legislação nacional. Aí há vários economistas que podem emprestar os seus conhecimentos nesse aspecto. Vimos também que é preciso alertar os cabo-verdianos para os perigos que correm neste momento com essa invasão. Afinal, estamos aqui perante criptomoedas ou não, Demis? Não, isto é o que está a acontecer em Cabo Verde, não é um esquema. É um esquema fraudulento, que as pessoas estão a ser envolvidas, não é criptomoeda nenhuma, usam, e o Paulinho disse aqui uma coisa um bocadinho que é, está muito bem organizado, há uma boa narrativa construída. Eu consegui, através de amigos que estavam com dúvidas, eu consegui receber uma panóplia de informação. Essa gente está muito bem organizada, porque é preciso construir narrativa. Alguns amigos disseram, o fulano tal já recebeu. Eu disse, mas ele mostrou quanto é que recebeu? Não, por acaso não mostrou. Então, portanto, constrói-se aqui uma narrativa. Toda a documentação que eu já vi da publicidade, digamos assim, para atrair as pessoas, os supostos angariadores, eles estão bem organizados para montar aqui uma fraude. Mas o que vai acontecer daqui a pouco isto vai desaparecer, o site fica indisponível, depois aparece com outra roupagem, mas o modus operandi é igual. Portanto, nós estamos perante, que já foi confirmado pelo regulador, porque o regulador, quando diz que essas entidades não estão registadas em Cabo Verde, estão a cometer um ilícito criminal, porque o exercício da atividade não registada em Cabo Verde é crime. Ok? E é isto que estamos aqui para. Mas quando falamos desse mundo virtual, estamos a referir a Cabo Verde. Eu posso estar a residir em Cabo Verde e entrar aí é um mundo à parte, não é? É um mundo à parte, mas como tudo na vida tem regras. Tem regras, porque senão viramos numa selva. Estamos em comunidade, ou seja, eu posso estar em Cabo Verde e investir noutra jurisdição, mas eu tenho que procurar informar. Informação e prudência é a melhor defesa. Ok? Informação e prudência. Agora, o Paulinho já indicou aqui as variáveis chaves que nós conseguimos ver logo que estamos perante um esquema. O que nós estamos aqui é perante um esquema. Há pessoas que vão ser arrastadas de forma involuntária, ou seja, envolvimento involuntário, salvo seja, que só depois vão ter a noção que meteram no esquema, não é? Mas lamento, porque quando a esmola demais o santo desconfia. Portanto, o Paulinho já explicou aqui, ninguém garante aquelas rentabilidades em parte nenhum do mundo. Acredito que a pressão social, a ganância, possa levar as pessoas a investir, mas que estejam cientes, os últimos que entrarem, as coisas não vão correr bem. Sim, muito bem. Vamos fazer aqui um parêntese para falar com Luísa Moraes aqui da Praia. A ligação está feita, Marzinho. Dona Luísa, bom dia. Muito bom dia, senhor jornalista. Você está na criptomoeda? Estive para estar, mas não faltou muita coisa. Bom, mas não era para, enfim, antes de mais felicitar este programa da Rádio Cabo Verde, em particular ao senhor jornalista, hoje pela excelência do painel. Está a ser efetivamente, permite aumentar a tal literacia que falta. Mas eu estou a ligar para falar da questão das alternativas de investimento e mais concretamente na vertente do depósito a prazo. Meus senhores, 1.000 contos no banco, isto é, com as melhores taxas, dá, depois da dedução de impostos, cerca de 12 contos num ano. Então, vejam só que, efetivamente, isso, perdoem-me a expressão, eu acho isso uma indecência, porque os bancos têm excesso de liquidez, todos os anos ouve-se falar de excesso de liquidez. Pelo mundo fora são sempre milhões e milhões de lucro. Não sou especialista, não sei como é que
se determinam essas taxas, mas eu acredito que perante esse cenário dos lucros há margem para também remunerar melhor os depósitos a prazo. E é talvez por esses elementos que até falaram no painel, que depois há essas saídas, essas tentativas de se procurar outras alternativas que, vem-se a... Eu conheço colegas e eu sei que a palavra inocente se aplica, que a pessoa não entra esses esquemas, entre aspas, de forma consciente, sabendo todas as implicações que se falou aqui no programa. Mas também as alternativas estão a levar a que as pessoas enveredem para esses... Obrigado pela participação, Dona Luísa. O Paulino estava aqui a dizer que sim com a cabeça, que 1 milhão de escudos de depósito a prazo e no fim do ano 12 conto. Ele estava a concordar consigo. Então o que é que se passa? É verdade, Júlio. Há vários fatores que concorrem para este quadro que nós temos hoje da baixa rentabilidade dos depósitos a prazo no sistema bancário em Cabo Verde. Um desses fatores é que não há uma pressão, digamos, substancial dentro dos bancos para a captação de grandes depósitos. Porquê? Os bancos neste momento têm um nível de renta de recursos que é substancial. Ou seja, nadam em dinheiro e não estão com preocupações. Eu não gostaria de usar essa expressão, nadar em dinheiro, mas há um indicador que é importante para percebermos isso, que é o ratio de transformação. O ratio de transformação no sistema cabo-verdiano está em 56%. Isso significa o quê? De cada 100 escudos depositados num banco, os bancos estão a emprestar 56. Isso está na revista, não é? Sim, que nós publicamos ontem. Isto é, há 44 escudos que não estão a ser emprestados, no mínimo. Porque, não é no mínimo, no máximo, porque o Banco Central determina uma disponibilidade mínima de caixa. Portanto, desses 100 escudos, há um montante, já não me lembro se há 15 escudos neste momento, 15%, já não tenho de cabeça qual é a taxa de rentabilidade, da disponibilidade mínima de caixa, mas retirando essa disponibilidade mínima de caixa, ainda há cerca de 30 escudos que o banco ainda não está a emprestar para rentabilizar. Portanto, não há objetivamente uma pressão forte dentro do sistema bancário que se refletisse no aumento da taxa de depósito a prazo como forma de atrair mais depósito a prazo, e isso acaba por ser uma variável que contribui para que a remuneração do depósito a prazo em Cabo Verde seja menor. Há um outro aspecto que acaba também um bocado por contribuir, embora não possamos dizer em que intensidade contribui, que são as próprias oportunidades de investimento na economia real. Porque a pessoa pode investir no negócio, a pessoa pode investir num negócio na economia real, criar uma empresa, investir numa indústria, mas o porquê? O ambiente de negócio aqui em Cabo Verde ainda está bastante desafiador. A rentabilidade dos negócios da economia real em Cabo Verde ainda é um bocado desafiador. Não há um mecanismo para medir esta rentabilidade ainda. Eu digo isso um bocado de experiência pessoal e da conversa com outras pessoas que estão a investir na economia real, mas é desafiador. A rentabilidade ainda pode, claro que varia de setor por setor, da ilha para ilha, de negócio para negócio, mas os riscos que se colocam, digamos, o custo, toda, passa a expressão, a dor da cabeça, ainda acaba por ser um desincentivador do investimento na economia real. A pessoa que está com 1000 contos no banco, repito, poderia investir no negócio, mas tem uma percepção que investir no negócio é custoso, dá trabalho, a rentabilidade poderá não ser grande coisa e o risco associado é maior por conta das limitações do próprio ambiente de negócio. O Franz tocou numa nota que eu vou reforçar em concordância, que precisamos investir em alternativas de investimento em Cabo Verde, a questão do mercado de valores, a bolsa de valores, o mercado secundário, outras alternativas de investimento que ainda são incipientes em Cabo Verde. Já é possível transacionar títulos de tesouro, mas por enquanto
não se aplica, não é? É possível, mas não tem sido utilizado. Eu diria que o nível de literacia financeira das pessoas ainda está um bocado baixo e podíamos fazer um pouco mais relativamente a mostrar às pessoas as alternativas que existem. Isso até criaria uma certa competição saudável entre alternativas de investimento se mais pessoas se interessassem por esses produtos de investimento mais, digamos, um pouco diferentes do que o clássico de depósito a prazo. Estamos aqui em Cabo Verde numa espécie de paradoxo em que há muitas áreas que precisam de investimento privado, há dinheiro, eu ia dizer, há um certo montante de dinheiro que está disponível para investimento, mas falta algo para conectar esses dois interesses. A procura de recursos para investimento e a procura de oportunidades de investimento para colocação de Isso poupanças. é o que nós temos que descobrir. O que é que ias dizer? Para dar continuidade a essa reflexão, é o que estava a falar há bocado, que é como é que essas oportunidades, e nós todos sabemos que Cabo Verde é um país cheio de oportunidades a vários níveis, desde o setor agrícola, pesca, transporte, transformação, acho que todos nós conhecemos. O que de facto constrange o processo de transformação dessas oportunidades em verdadeiros negócios, que depois precisam de financiamento e, por conseguinte, dar oportunidade para os operadores poderem investir nesses negócios e rentabilizar melhor os seus investimentos. Porque eu não acredito que muitas das oportunidades que existem e que poderão ser exploradas não têm o perfil de risco adequado para o financiamento bancário. E aí é que os mercados de capitais têm um papel importante para levar esses negócios com risco para os investidores que têm recursos e querem investir em oportunidades de investimento com maior risco e com maior potencial de retorno. Esse, digamos, a fronteira entre uma coisa e outra que não está a funcionar, e eu acho que não está a funcionar por inércia nossa. Não acredito que ninguém virá trazer nenhuma outra solução. Acho que é nós tomarmos as melhores decisões. Nós olhamos para Ilha da Brava. Ilha da Brava não há uma conexão para Ilha da Brava. Não há conexão porque não há investimentos. Ou seja, há uma oportunidade de investimento que pode ser rentável e que não se faz porque, pronto, não há um incentivo público para isso, não há mecanismos de incentivo. Mas o Estado já lançou um concurso, não é? Para a aquisição de um navio. Exatamente, mas não tem que ser tudo solução com investimentos do Estado, Júlio. Várias vezes privados já mostraram interesse em investir nessa atividade e não acontece, porque eventualmente o quadro de incentivos e de apoio que é necessário dar para o investimento privado específica para essa oportunidade não está lá. Muito bem, mas isso já é outro debate. Júlio, deixa-me só... Sim. Júlio, recentemente ainda sobre os depósitos, recentemente houve uma declaração aqui na Europa que suscitou aqui algum barulho, que era a comissária Maria Luísa Albuquerque, que era antiga Ministra das Finanças de Portugal, disse o seguinte: quem tem dinheiro nos bancos nesse momento está a perder dinheiro. E em Cabo Verde também, por exemplo, e nós vamos tocar num ponto, que é a questão da literacia financeira. Que produtos é que existem? Quais são as alternativas? Por exemplo, há alguém que está a fazer uma poupança para que tenha uma reforma melhor. A pergunta que eu lhe faço é: porquê que não depósito à praça em vez de fazer um plano de poupança-reforma que está a oferecer taxas entre 2,5% a 4,25%? Ou seja, o problema também da literacia é que há muita solução no setor seguro, das seguradoras, que não é devidamente publicitada, divulgada, para as pessoas terem alternativas. Isso também já é outro tema para outro debate, já não temos... Exatamente, e o que eu estou aqui a dizer é... daí que quando surgem esses indivíduos, esses esquemas, as pessoas estão desesperadas à procura de alternativas, acabam
mais uma vez, de forma voluntária e involuntária, aderir a esses esquemas. E depois corre-se o risco de perder tudo aquilo que andaram a poupar durante uma vida. Muito bem, nós só temos a agradecer pela vossa disponibilidade em estar aqui connosco. Paulino Dias, Franz Tavares e Demis Rodrigues, agradecemos a todos. No próximo sábado, quem sabe se vamos discutir a questão da melhor utilização dos produtos existentes, como por exemplo, melhoria de reforma. Não vai ninguém pensar que eu estou a dizer que é preciso aumentar a idade de reforma. Não é isso que eu estou a dizer. É tirar melhor proveito do período de reforma. Agradecimentos a todos. Bom fim de semana. Temos encontro marcado às 7 no primeiro jornal. Segunda-feira. Bom fim de semana. Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. Olá, meu nome é Angélica Vaz, jornalista de rádio de Cabo Verde.